Talvez você esteja em um momento na sua vida onde você olha para tudo acontecendo e a sensação é que eu não tenho as ferramentas para lidar com o que está acontecendo. É como se você fosse imperfeito. É como se você fosse um potencial fracasso. Se você está sentindo isso, fica tranquilo. Bem-vindo ao clube. Setembro inteiro escrevendo, gravando, publicando. Cada manhã começava com a sensação de estar empurrando uma pedra-montanha acima. Cada noite terminava com o mesmo silêncio. Números tímidos, quase imperceptíveis. Uma estatística que poderia ser ignorada por qualquer um que olhasse de fora. O saldo final, R$1,78. Um valor que para muitos seria piada. Um número que parece insignificante diante da grandiosidade das promessas que inundam o digital. Mas eu aprendi a enxergar esse valor não como fracasso, mas como símbolo. Porque quando você mede apenas pelo dinheiro, tudo parece insuficiente. Mas quando você mede pelo processo, até R$1,78 se transforma em monumento. Esse valor não veio de anúncios, nem de contratos milionários, nem de vídeos virais. Veio de algo simples, recomendações de livros. E aqui começa a verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. A maioria dos criadores digitais não ganha nada. Não é exagero. Pelo menos 80% produzem, publicam, se dedicam e não veem retorno financeiro algum. Essa é a realidade que não aparece nas capas chamativas. Porque admitir isso é considerado humilhante. É ter que mostrar que depois de centenas de horas investidas, seu extrato não paga sequer uma passagem de ônibus. E por isso reina o silêncio. Ninguém fala, ninguém expõe, ninguém assume, porque é mais fácil fingir sucesso do que assumir a vulnerabilidade. Mas esse silêncio tem um custo. Porque enquanto uns se calam, outros preenchem o vazio com ilusões. É só abrir o YouTube e você será atacado por uma avalanche de títulos coloridos. Ganhei R$10 mil em um mês. O segredo para viver de shorts. Hack infalível para enriquecer em 2025. E a cada vídeo, você sente a mesma sensação. Talvez exista algo que você ainda não descobriu. Talvez exista um segredo guardado a 7 chaves. Mas a verdade é dura, não existe segredo. A fórmula não é enriquecer com o digital. A fórmula é enriquecer vendendo cursos sobre como enriquecer com o digital. Esse é o jogo que poucos têm coragem de revelar. E é nesse cenário que nasce a ilusão mais perigosa. A de que o dinheiro imediato é o único termômetro válido para medir o valor do que você cria. E quando você acredita nisso, você se torna escravo. Escravo do extrato bancário. Escravo dos gráficos. Escravo da comparação. Você olha para o lado e pensa, esse cara começou ontem e já está enchendo o bolso. Enquanto isso, eu não consigo comprar nenhum café. Em um mundo de redes sociais, é comum as pessoas passarem muito tempo de suas vidas se comparando com outras pessoas. E esse ato de se comparar com o outro é a raiz de alguns dos piores sentimentos da humanidade. É se comparando com o outro que surge a inveja, por exemplo. É se comparando com o outro que surgem as fofocas e futricas de gente que gosta de cuidar da sua vida. É se comparando com o outro que às vezes nós vemos que existem pessoas que têm mais facilidade em determinadas coisas do que nós. E muita gente, quando percebe isso, acaba desistindo. Desistindo de se aperfeiçoar, desistindo de aprender. Afinal, tem gente que consegue muito mais fácil, para que eu vou tentar? Pouca coisa é tão prejudicial para a humanidade quanto viver se comparando com outras pessoas. E a segunda dica que eu te dou é você sempre lembrar que você não pode usar a aparência de outra pessoa para medir o valor da sua essência. Veja bem essa frase e eu vou repetir. Você não pode usar a aparência de outra pessoa para medir o valor da sua essência. Só você sabe o que se passa dentro de você. Só você sabe da sua complexidade, só você sabe dos seus sentimentos, das suas emoções, das suas dores, das suas angústias, das suas alegrias, dos seus desejos, dos seus objetivos, da sua história, da sua personalidade. Só você sabe da sua complexidade. Parece injusto, não parece? Mas é exatamente nesse ponto que muitos desistem. Enterram um talento verdadeiro porque o reflexo no espelho não apareceu na forma de dinheiro. Eu já estive nesse lugar. Já olhei para os meus números e me senti ridículo. Já pensei em desistir, em abandonar o que estava construindo. Mas com o tempo, percebi algo essencial. Olhar para os que estão na frente não precisa ser veneno. Pode ser combustível, pode ser alerta, pode até ser inspiração. Não no sentido de idolatrar, mas no sentido de lembrar que é possível. Alguém conseguiu. E se alguém conseguiu, eu também posso. Só que existe um problema. O caminho é longo e ninguém quer esperar. Por isso, tantos se perdem no labirinto dos atalhos. Dropshipping, tráfego pago, fórmulas milagrosas.
O próximo método da moda. Todos vendem velocidade, mas ninguém fala sobre consistência. Porque consistência não vende, disciplina não viraliza e paciência não tem apelo comercial. Hoje eu tenho quase 1.100 inscritos no Substack e pouco mais de 100 no YouTube. Para muitos isso já soa como trabalhar com internet. Mas a verdade é bem menos glamourosa. Eu ainda não vivo disso. Ainda não lucro disso. E conheço dezenas de pessoas na mesma situação. Mas existe uma diferença crucial. Hoje eu entendi que o dinheiro não é a base. Ele é a consequência. A base é outra: autoridade, impacto, comunidade. O digital me deu algo que não aparece na conta. Me deu voz. Me deu a habilidade de transformar pensamento em palavra e palavra em impacto. Me deu pessoas que me escrevem dizendo que um texto mudou o rumo do dia delas. Me deu conexões reais com gente que talvez eu nunca encontrasse se não tivesse aberto esse espaço. E é por isso que R$1,78 é simbólico. Para muitos, um valor ridículo. Para mim, uma prova viva. Ele não é só um número. Ele é a lembrança de que algo começou. Ele é a semente que um dia pode virar árvore. Ele é a primeira pedra de uma fundação que um dia pode se tornar uma catedral. Ele é a marca de quem começou pequeno, mas não desistiu. Esse valor é mais importante do que qualquer promessa de 10 mil, porque ele é real. Não é Photoshop, não é storytelling barato, não é thumbnail gritante. Ele é a prova de consistência. E é justamente isso que muitos não entendem. O valor não está no número, mas no que ele representa. Ele é o selo da autenticidade. O lembrete de que nem toda vitória se traduz em números frios na conta do banco. Algumas vitórias são invisíveis, silenciosas, mas não menos grandiosas. E no fim, a pergunta que importa não é quanto eu já ganhei. A pergunta é quanto tempo eu consigo criar sem ganhar nada. Porque é nesse intervalo, nesse vazio que parece interminável, que se forjam os que realmente ficam. Quem suporta o silêncio, quem atravessa o deserto sem se render à sede, quem persiste mesmo quando tudo aponta para a desistência, esse é quem colhe os frutos que os impacientes jamais verão. E quando esse dia chegar, quando a colheita florescer diante de você, quando o extrato bancário finalmente começar a refletir anos de construção invisível, você vai lembrar. Vai lembrar daquele número insignificante. Vai lembrar dos R$1,78 e nesse instante você vai sorrir, porque vai perceber que aquele valor ridículo nunca foi fracasso. Ele era a semente, o marco zero, a primeira centelha de um incêndio que só você conseguia enxergar. E eu pretendo estar lá, para olhar para trás e dizer, foi aqui que tudo começou.